Diz a palavra do Senhor, texto que dá sequência às nossas exposições em Tiago. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Meus irmãos, nós já estamos bem adiantados com relação às exposições de Tiago, e hoje nós iniciamos o capítulo 4, que será exposto em 2 dias, hoje e semana que vem. Nessa semana nós estamos falando a respeito da submissão a Deus. Então todo esse texto que nós lemos agora, Tiago 4, de 1 a 12, vai tratar sobre a submissão a Deus. Nós precisamos ser submissos ao Senhor. E primeiramente eu quero dizer que muito do que nós enfrentamos dia após dia tem a ver justamente com o que nós somos e o que nós fazemos da vida que Deus nos deu. Às vezes acontece alguma coisa conosco e nós temos às vezes o impulso de dizer que aquilo que tem acontecido de mal na nossa vida é fruto da ação maligna. De fato, o nosso adversário, por vezes, trabalha nas nossas fraquezas e traz situações desagradáveis para nós, mas não é somente isso. Nós temos que ter a real noção de que muitas das coisas que nós passamos foram escolhas nossas. Nós mesmos enfrentamos dificuldades por aquilo que fazemos, principalmente com a vida que Deus nos deu. Deus não nos deu a vida para que nós vivêssemos de qualquer forma ou fizéssemos qualquer coisa daquilo que Ele nos deu. Porém, é um presente que nós recebemos para fazer o melhor dele em nossos dias. E nós precisamos viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é fazer escolhas que sejam segundo a palavra de Deus. Então, não pensemos que nós sofremos e temos dificuldades somente porque o nosso adversário está a nos rodear e a tentar nos tragar, mas também temos parte naquilo que nós não conquistamos e naquilo que nós somos achados faltosos, por não nos submeter a Deus como nós deveríamos. E o texto que nós lemos começa falando sobre a insubmissão a Deus e os seus efeitos. Os 3 primeiros versículos. Observe comigo o primeiro versículo que diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? De onde surgem, meus irmãos, os conflitos que nós enfrentamos dentro dos nossos corações? De onde saem as guerras e contendas entre irmãos dentro das igrejas?
Há paixões, há desejos, há pensamentos não lícitos que guerreiam dentro de nós. O nosso coração não está em paz. Alguns pensamentos que nós temos, alguns desejos do nosso coração não são aquilo que Deus quer para nós. Então há uma guerra entre o que a nossa carne pede e o que o nosso espírito precisa. Por isso nós vemos que esses pensamentos ilícitos, essas paixões, esses desejos, fruto de uma mente não renovada e de uma natureza ainda pecaminosa, geram guerras e divisões dentro da igreja. Quando Tiago pergunta de onde procedem as contendas que há entre vós, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Não é culpa do diabo, é nossa culpa. Nós muitas vezes complicamos a vida que Deus nos deu, não somos submissos a Ele, e aí acabamos por nos dividir e não ter a convivência que Deus quer que a igreja tenha, uma boa convivência, uma convivência saudável. Nós cobiçamos algumas coisas, diz o versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Nós cobiçamos algumas coisas, mas por não serem a vontade de Deus para nós, elas não chegam até as nossas mãos. Já percebeu que algumas coisas que nós temos até necessidade aos nossos olhos, pedimos a Deus, mas por não ser da sua vontade a gente não recebe? A gente diz: Senhor, eu preciso, de fato, preciso de uma melhoria na minha casa, me permite fazer uma reforma? Mas não é a vontade dele para aquele momento. Você até precisa fazer uma reforma, melhorar um pouco sua casa, mas não é a vontade dele para aquela exata hora, e então por isso você não tem. No momento que você talvez nem espere, no momento que você talvez nem quisesse mais, nem se preocupasse mais, Deus manda, porque agora é a hora dele. Mas só sabe disso, só sabe que a hora de Deus chegou quem é submisso a Ele, quem está debaixo da sua orientação. Quando essas coisas acontecem, nós cobiçamos e não temos, nós nos entristecemos, e é normal que nós nos entristeçamos. Nós questionamos: Senhor, eu tenho feito tanto por Ti, e por que eu não posso receber isso? Por que o Senhor não me dá? Nós questionamos, mas nós também contendemos com Deus, no sentido de tentar obter dele o que nós queremos, não importando se é a vontade dele ou não. Senhor, mas eu quero tanto, porque o Senhor não me dá? Eu tenho feito tanta coisa para o Senhor, eu tenho me guardado das tentações do mal, eu não tenho feito coisas ruins para outras pessoas, porque o Senhor não me dá? Começa a contender com o Senhor, sem prestar atenção que a sua vontade é que prevalece, e não a nossa. Veja só, Deus tem reservado para os seus o que de melhor eles precisam. Aquele que é submisso ao Senhor entende: olha, se Deus não me deu agora, é porque não é a hora, e eu tenho certeza que no momento que Ele der, será o melhor possível que pode vir das suas mãos. O que eu posso conseguir com as minhas mãos não se compara com o que Deus tem reservado para os seus. Aquilo que eu posso conseguir com minha inteligência, com meu recurso, não se compara ao que Deus tem reservado para os que são submissos a Ele. Então cabe a nós, primeiro, compreender o seu propósito, entender o que é vontade de Deus, o que não é vontade de Deus, e descansar, em segundo lugar, na sua providência. Deus nunca falhou conosco. Nós não temos nenhum testemunho na nossa vida de algum dia que Deus falhou. Nós não temos nenhum testemunho de algum dia que Deus deixou de nos responder às orações. Mesmo que a sua resposta às vezes seja não. Senhor, eu quero. E Ele responde: não. Senhor, mas eu preciso, na minha visão, agora não. Senhor, mas seria tão bom que isso acontecesse, ainda não. Ele não deixa de responder, mas nem sempre a resposta
é a resposta que nós esperamos. Cabe a nós então sermos submissos, compreender os seus propósitos e descansar na sua providência. O versículo 2 continua: matais e invejais e nada podeis obter. Pessoas matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam, porque você não terá posse daquilo que quer, simplesmente porque você vai eliminar uma pessoa que está no seu caminho. Eu gosto de utilizar muito a linguagem do trabalho, porque a maioria de nós está no seu trabalho todos os dias e tem dificuldades com o seu trabalho. Muitas vezes pessoas querem ir além do seu trabalho, ter posições melhores, ganhar mais, ser promovidas, mas elas sabem que tem alguém no seu caminho, tem alguém que é tão competente quanto você. Então pessoas matam e invejam. Nós já tivemos na história do nosso país, na história de outros países, de outros povos, pessoas que mataram seu semelhante para ficar com o lugar dele. Mataram mesmo, chegaram a tirar a vida de uma outra pessoa simplesmente porque queriam o seu trabalho, simplesmente porque queriam as suas posses, porque queriam a sua casa, queriam o seu carro. Mas as pessoas que matam e invejam não têm absolutamente nada, nem a alegria de viver. Porque nós podemos ter pouco, mas nós temos um pouco com alegria, um pouco que vem do Senhor. E o muito que viesse pela inveja e pela morte, sendo pelas nossas mãos, não nos traria alegria, mas nos traria frustração e arrependimento eterno. As coisas só vêm para as nossas mãos quando elas são a vontade de Deus, para o nosso progresso, principalmente espiritual. Não adianta a gente esperar que Deus só mande questões materiais, porque o primeiro quesito no desenvolvimento que Deus promove na nossa vida é o espiritual. A partir do desenvolvimento espiritual, muitos outros nós vamos ter, e é claro que Ele também nos dá as questões materiais, mas queira primeiramente o progresso espiritual na sua vida. O versículo continua dizendo: viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Vivemos muitas vezes a lutar e a fazer guerras, mas por que a gente não tem as coisas? Porque não pede. O que esse versículo quer dizer? Eu lembro de situações em que a gente tenta a todo custo resolver as coisas com a nossa própria mão. Eu vivo a lutar e eu vivo a fazer guerras. Eu faço isso. Eu busco com a minha própria mão, com o meu entendimento, com as minhas forças, conseguir aquilo que eu quero, mas eu não tenho porque eu não peço. Quando é que nós temos as melhores coisas na nossa vida? Quando nós pedimos a Deus. É Deus quem dá todas as coisas, e não nós que vivemos a lutar e fazer guerras para conseguir estas questões. Se nós fôssemos humildes o suficiente para pedir a Deus pela sua soberana vontade, nós sofreríamos muito menos. A gente quebraria muito menos a cabeça, e a gente teria mais da graça de Deus sendo derramada sobre nós. Mas quando nós pedimos, o que é que diz o versículo de número 3? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quando nós pedimos porque não recebemos, não são poucas as vezes, meus irmãos, que nós pedimos errado. Não são poucas as vezes que nós pedimos só para satisfazer um desejo nosso, só para fazer um capricho nosso, para ostentar uma condição que não é nossa por direito, para nos fazer grandes sem discernir a grandeza de Deus. Nada do que a gente possa possuir ou querer possuir deve tomar o lugar de Deus no nosso coração. Nada nos deve dar mais prazer do que fazer a vontade de Deus e ser reconhecido por Ele como ser fiel. Eu não posso dizer que aquilo que eu consegui com o meu trabalho é melhor do que servir ao Senhor. Eu não posso dizer que aquilo que eu tenho, mesmo que seja um filho muito amado, ele não pode ser algo tamanho do meu amor, que eu ame mais do que a Deus.
Eu não posso ter algo que tire a posição primeira e primária de Deus no meu coração. Deus é a prioridade da minha vida. Quando a gente leu hoje Mateus 6,33, o que diz o texto? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, o de comer, o de beber e o de vestir, serão acrescentadas. Ou seja, tudo que é feito buscando a glória de Deus, buscando o reino de Deus primeiramente, com certeza vai produzir no nosso coração e na nossa vida todas as bênçãos de que precisamos. A gente não precisa ficar correndo atrás dessas bênçãos, quando nós buscamos em primeiro lugar o Senhor, o seu reino e a sua justiça. Mas o versículo 4 e versículo 5, depois de mostrar os efeitos da insubmissão a Deus, vão nos trazer a realidade que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Hoje nós temos muitas pessoas que dizem que dá para conciliar a vida na igreja com a vida no mundo. Dá para eu, por exemplo, cantar na igreja e cantar no mundo, está tranquilo demais. Dá para eu ser aquele irmão que puxa os salmos e hinos na igreja, e dá para eu ser o seresteiro que canta ali no bar, na sexta-feira ou no sábado à noite, tem problema. Eu posso ser aquele que traz o meu dízimo à igreja dentro do meu envelope, e posso ser também aquele que no meu trabalho desvia uma certa quantia, porque eu acho que o que eu ganho é muito pouco. Ou seja, se a gente tiver amizade com o mundo, se a gente tiver essa percepção que dá para conciliar os valores do mundo com os valores divinos, os valores que nós temos aqui em nossa casa de oração, nós seremos totalmente infiéis. Não dá para conciliar uma coisa com a outra. E aí a palavra vai dizer: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Você não compreende que quando você faz uma coisa para o mundo, para agradar o mundo, você não agrada a Deus? Você não compreende que quando você vive segundo o que o mundo está ensinando, você não agrada ao Senhor? Você não pode agradar nem viver para dois senhores. Ou você vive para o mundo, ou você vive para Deus. E quando você faz aquilo que o mundo ensina, você desagrada a Deus. E quando você faz o que Deus ensina, você fatalmente vai desagradar o mundo. Mas é preferível que desagrademos o mundo do que desagrademos a Deus. E é por isso que ele vai dizer aqui: adúlteros ou infiéis, se nós temos um compromisso com Deus, o que é que a gente vai querer com o mundo e o que vem dele? Se eu tenho a certeza que é Deus que me guarda, o que é que eu vou buscar no mundo a mais do que Deus me deu? Não sabemos que abraçar o mundo e seus princípios nos fará ser inimigos de Deus? Quem quer ser amigo do mundo, agradar o mundo, ser aceito pelo mundo, ser tolerado pelo mundo, certamente vai ser inimigo de Deus. Hoje, para a gente ser aceito pelo mundo, a gente tem que abraçar certas ideias que não fazem parte da palavra de Deus. Para que você seja aceito hoje no mundo, você tem que aceitar que pessoas que vivem alcoolizadas possam fazer parte da comunhão de Cristo, porque não tem nada a ver. Beber não é pecado, é isso que dizem muitas pessoas por aí. O pecado é se embriagar, mas eu nunca vi ninguém se embriagar sem ter tomado o primeiro gole. Hoje, para você ser aceito pelo mundo, você precisa encarar como uma coisa altamente normal a união entre duas pessoas do mesmo sexo. Imagine só que absurdo seria se vocês estivessem aqui e eu ou qualquer outro pastor estivesse aqui formalizando a união civil e religiosa de dois homens ou duas mulheres. Posso dizer sem medo de errar, eu vou para a cadeia, mas não faço um negócio desse. Eu posso ser processado, podem fazer o que for, mas a minha escritura, que é a palavra de Deus, que eu creio assim, não me autoriza a fazer isso. E não fui constituído ministro do Evangelho para fazer isso. Eu não quero ser aceito pelo mundo, porque eu vou ser inimigo de Deus. Se eu faço algo desse tipo, eu estou indo contrariamente à lei de Deus,
A lei de Deus que diz que o homem deverá deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher e serem os dois uma só carne. Nós não podemos querer levar a nossa vida para sermos aceitos pelo mundo, pelas coisas que ele ensina. Nós precisamos ter a simpatia do mundo para pregar aquilo que ele não sabe. Diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos que os apóstolos saíam a pregar e eles tinham a simpatia de todo o povo. Por que eles tinham a simpatia de todo o povo? Porque eles apenas pregavam a mensagem salvadora. E quando eles pregavam essa mensagem salvadora, pessoas entendiam que precisavam mudar de vida. O que nós queremos com o mundo é simplesmente uma abertura, a porta aberta para que nós possamos dizer: povo que vive aí no mundo, vocês precisam de mudança de vida, vocês precisam de Deus na vida de vocês, vocês precisam de um coração renovado, vocês precisam de uma mente renovada. O que nós precisamos em relação ao mundo é pregar a verdade. Nós não precisamos que o mundo nos ame, porque também não amou o Senhor. O mundo rejeitou, o mundo nos rejeitará. Nós precisamos apenas pregar a Cristo e Cristo crucificado a este mundo. Não havendo possibilidade de servir e honrar dois senhores, o amigo do mundo se rebela contra Deus. Nós precisamos ser amigos de Deus e, se for necessário, nos rebelar contra o mundo. O Espírito que habita em nós tem ciúmes, diz o versículo de número 5, ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Ele não aceita que nós tenhamos ligações mundanas. É isso que esse versículo quer dizer. O ciúme que o Espírito tem por nós é de não querer nos ver lá fora, não querer nos ver fora dos caminhos daquele que nos salvou, daquele que é nosso Pai. O preço que foi pago para que a nossa filiação fosse feita foi imenso. Então não é sem razão que há um ciúme da parte do Espírito para conosco. Não foi de graça, foi pela graça, mas não foi de graça. Nós fomos salvos pela graça de Deus, mas o preço foi pago muito alto pelo seu Filho, para que nós fôssemos feitos filhos de Deus, morada do Espírito Santo. O sangue de Jesus, que é inocente, que é puro, foi derramado na cruz do Calvário. Então é motivo sim de ter ciúme de cada um de nós que foi feito filho dele. Nós não podemos amar aquilo que nos separa de Deus, que nos traz um pecado, e não a santificação. Pelo contrário, se queremos de fato ser abençoados e protegidos por Deus, andemos como seus filhos já na terra, pois na realidade nós não somos de aqui, nós somos cidadãos dos céus. O versículo 6 até o versículo 8 nos mostra a necessidade de ser submissos ao Senhor. Veja o que diz o versículo 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e esse chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Nós temos a necessidade de ser submissos a Deus, pois Ele se agrada de quem chega a Ele com humildade e não com soberba. Diz a palavra que Ele concede graça maior quando nós somos humildes, quando nos submetemos a Ele, quando nós entendemos a sua vontade e nós entendemos o seu senhorio. Quem fez todas as coisas no universo foi Deus e não nós. Quem nos fez foi Ele. Quem nos sustenta é Ele. Sendo assim, se Ele é Criador, nós somos criaturas, Ele é Senhor e nós somos seus servos, Ele se sentirá extremamente feliz e se sentirá impulsionado a nos abençoar quando nos chegarmos diante dele em humildade, em submissão e não com soberba. Ele se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes, aos que ouvem a sua voz, aos que consideram os seus mandamentos, aos que são amigos
não do mundo, mas aos que preferem ser seus amigos. E tendo isso em vista, nós precisamos ser submissos ao Senhor, pois Ele nos dará uma graça maior. Ele vai nos capacitar a suportar as maiores adversidades, por essa graça que Ele nos dá. Ele vai nos manter seguros nas suas mãos. Diz o texto no versículo de número 7: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como resistir ao mal? Como resistir ao diabo? Revestindo-se do bem. Como resistir às tentações? Enchendo-se do poder de Deus. Como estar longe do diabo? Submetendo-se e aproximando-se do Senhor com humildade no nosso coração. Não há outro caminho, é Cristo. Nós queremos estar longe do mal, estejamos perto de Cristo. Nós queremos estar longe do diabo, estejamos perto de Cristo. Nós queremos experimentar o poder do Senhor, estejamos perto dele. Mas finalmente nós temos os versículos de 9 a 12, mostrando o que os salvos que são submissos ao Senhor devem fazer. O que nós devemos fazer? Primeiramente, o crente submisso ao Senhor deve estar em constante arrependimento dos seus pecados. Talvez você um dia entrou na igreja e fez a seguinte oração: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, faça morada no meu coração. Talvez você tenha levantado sua mão, uma pessoa chamou você para vir até a frente, e aí fez essa oração por você, ou pediu que você repetisse as mesmas palavras na oração. Se você nunca mais fez isso, é momento de retomar. Nós não simplesmente falamos isso no momento da nossa conversão: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, transforma o meu coração, transforma a minha vida. Isso é o que nós devemos fazer todos os dias: pedir perdão ao Senhor e confessar os nossos pecados. Por quê? Porque todos os dias nós praticamos pecados. Então, o crente submisso ao Senhor é consciente daquilo que faz e é consciente da necessidade de ser não só submisso ao Senhor, mas confessar e se arrepender dos seus pecados. Há muitos que pecam e dizem: eu não tenho problema nenhum com o meu pecado, porque eu tenho um advogado nos céus, Jesus Cristo, o justo. É muito bom você utilizar esse versículo e se esquecer de outros. Outra pessoa pode dizer: ah, pastor, mas a palavra não diz que se a gente confessar os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça? Então não tem problema não, se eu pecar eu confesso. Só que aqui a questão é arrependimento. É aquele que confessa e deixa, que abandona, é que alcança misericórdia. Não é simplesmente aquele que diz todo dia: Senhor, eu pequei. Isso ele já sabe, ele quer ouvir de você: Senhor, eu pequei, eu me arrependo. Jó disse: eu me arrependo, eu me abomino no pó e na cinza. E a gente não faz mais isso. A gente não tem mais vergonha dos próprios pecados. A gente não coloca mais um pano de saco e diz: Senhor, não tenho mais nenhuma dignidade para ser chamado teu filho. Mas aquele que é crente, submisso ao Senhor, Ele mesmo nos dá essa motivação de estar sempre nos seus pés, pedindo a Ele: Senhor, me perdoe os pecados, eu me arrependo de todos eles. Eu estou consciente de que aquilo que deve encher o meu coração hoje, por conta do que eu fiz, não deve ser alegria, mas sim tristeza. É por isso que ele diz aqui: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto. Você não tem motivo para sorrir quando você está em pecado. Agora, quando você está de posse da certeza que Deus te perdoou, aí esse pranto volta a ser um sorriso. Davi diz num dos salmos que escreveu que enquanto ele não confessou o seu pecado, o seu corpo estava como que os seus ossos se sentindo quebrados, o seu corpo era cheio de dores. E quando nós estamos em pecado não confessado, o nosso corpo sofre. Nós sentimos dores, sim, porque o corpo de Cristo tem sofrido com o pecado. O corpo de Cristo não se acaba, a igreja não se acaba, não fecha as portas
porque tem poucas pessoas, porque não tem um conjunto de louvor, porque não tem determinadas tecnologias. A igreja se acaba quando tem pecado, quando o pecado não é tratado, quando o pecado não é submetido ao Senhor para ser tratado e perdoado. E o crente submisso entende: Senhor, eu pequei, eu preciso do teu perdão, mas eu sei que eu preciso caminhar muito até chegar a esse momento. Ao perceber que não tem andado em conformidade com a palavra de Deus, o crente troca o riso por lamento, troca a alegria por tristeza, mas ele precisa consertar o seu caminho e voltar ao que representa a vontade de Deus para ele. Ele precisa entender a sua responsabilidade como filho de Deus, como embaixador do reino. Todas as vezes que a gente estiver caminhando e perceber: estou caminhando fora dos caminhos do Senhor, que a gente retorna. A conversão é isso. E conversão você pode ter todos os dias. Todos os dias nós somos convertidos ao Senhor. De que maneira? Quando nosso coração está apontando para um caminho e a graça e a misericórdia de Deus nos leva a convergir para o caminho dele. É isso que um crente submisso faz. Ele faz com que o seu caminho seja o caminho do Senhor. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, e Ele nos exaltará no seu tempo, se assim for da sua vontade. Qual a necessidade que Deus tem de exaltar o ser humano e dar glória ao ser humano? Nenhuma. Nada do que nós fazemos deve trazer glória a nós mesmos, e sim a Deus. Então, Deus só nos exalta no momento que Ele acha oportuno. E diz a palavra de Deus: sujeitai-vos, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que no seu devido tempo os exaltará. Para ser exaltado, precisamos primeiro nos humilhar diante do Senhor. Para termos valor diante do Senhor, precisamos ser submissos diante dele, para que Ele use a nossa vida da maneira que quiser. Não recebemos bênçãos das mãos do Senhor quando nos achegamos com soberba e altivez. Deus resiste aos soberbos. Então precisamos receber bênçãos das mãos do Senhor quando chegarmos diante dele com humildade. Mas, irmãos, no versículo de número 11, nós somos orientados a não falar mal uns dos outros, e aqui a palavra julgar aparece mais uma vez. Quantas e quantas vezes nós escutamos a expressão julgar? Quantas vezes no mundo escutamos a expressão: só quem me julga é Deus? Quem é você para julgar? Nós não podemos julgar os outros. São muitas as expressões que são utilizadas. Aqui nós precisamos entender com muita propriedade o que o texto de Tiago quer nos dizer a respeito de julgamento. Olha o que ele diz: falar mal dos outros é mais do que feio, é mais do que deselegante, é mais do que inconveniente, é pecado. Falar mal de qualquer pessoa é pecado. Porém, vemos o seguinte: quem fala de seu irmão fala contra a lei. A lei ordena que nós nos amemos uns aos outros e amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Isso implica que eu quero para o meu próximo a mesma coisa que eu quero para mim, que aquilo que eu falo do meu próximo é a mesma coisa que eu me sentiria tranquilo se falassem de mim. É algo que eu não teria nenhum problema com relação a isso. Agora, quem julga seu irmão, julga a lei, no sentido de que deixa transparecer que não se importa em cumprir o que foi estabelecido por Deus, mas pelo seu próprio coração. Quando eu julgo alguém segundo o meu coração, eu estou dizendo que a lei não é suficiente. Eu estou dizendo que a lei não importa para que eu saiba se uma pessoa merece confiança ou não. Os critérios que eu estou utilizando não são os de Deus, mas os meus critérios. Nisso daí, o que muitas vezes acontece? Eu olho para uma pessoa e digo:
esta pessoa não merece minha confiança. Mas eu não tenho relação com essa pessoa, eu não conheço essa pessoa. Mesmo assim, pela aparência ou pelo que eu ouvi falar, eu não dou crédito àquela pessoa e eu simplesmente afasto ela da minha relação, do meu círculo de amizades, mesmo que ela faça parte da igreja que eu frequento. Isso que mostra perfeitamente que o critério que eu estou utilizando para me relacionar com aquela pessoa não é o divino, de que eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. É o critério do meu coração que diz: quando eu não for com a cara de uma pessoa, eu devo rejeitá-la. Eu estou julgando a lei, dizendo a lei não é suficiente, eu vou inventar outra regra, outro critério, outra lei, porque a lei de Deus é muito amorosa e eu preciso agir com mais rigor. Veja só, julgamento errado, meus irmãos, é o que vem de alguém que tem as mesmas práticas erradas e ainda assim fala mal. Esse é o julgamento errado. Eu quero dizer hoje para vocês que nós podemos sim julgar, e nós temos o dever de julgar aquilo que está errado, mas não está em nós. Nós julgamos o mundo. E 1 Coríntios 11, 23 a 32 termina dizendo que se nós nos julgássemos, não seríamos condenados, porque julgando a nós mesmos, não seríamos julgados com o mundo. Ou seja, quando nós nos policiamos e vivemos para a glória de Deus, somos submissos à vontade de Deus, nós não somos colocados junto com o mundo, que desobedece à vontade de Deus. Então nós temos que julgar sim as nossas atitudes, nós temos que julgar sim o que é feito, dito pelo Espírito de Deus, porque hoje tudo é manifestação do Espírito, mas nem tudo é o Espírito que opera. Hoje eu mando te dizer determinada coisa, não mandou dizer coisa alguma. Nós temos que sim julgar aquilo que é falado, julgar no sentido de discernir, entender o que é certo e o que é errado. Quem vai dizer isso para a gente? É o nosso coração? Não, é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita a entender o que está certo e o que está errado, aqui dentro da igreja, na nossa casa, na nossa vida. É o Espírito Santo que vai dizer a mim e a você: olha, aquilo que você está fazendo está errado, você precisa voltar ao caminho correto. E aí você julga a própria atitude e se conserta. Mas é o Espírito Santo também que vai dizer o seguinte: olha, aqueles que têm feito determinadas coisas em nome de Deus, mas que estão se aproveitando do nome do Senhor, usando em vão para os seus próprios interesses, precisam ter também suas atitudes julgadas. E ele vai dizer a você: olha, se afaste desses. A palavra do Senhor é muito contundente quando ela diz que com aqueles que não fazem a vontade do Senhor, nem mesmo recebamos em casa, nem mesmo demos as bênçãos de comunhão. Nós não vamos nos fazer e nós não somos irmãos daqueles que amam o mundo, porque quem ama o mundo se faz inimigo de Deus. E se eu sou amigo do mundo, eu também vou ser inimigo de Deus. Nós precisamos julgar aquilo que é certo e errado, não pelo nosso coração, mas por aquilo que o Espírito Santo nos testifica. Diz também que julgamento errado é um julgamento desproporcional, sem medida, um julgamento sem amor, sem buscar apontar o erro, mas ao mesmo tempo dizer a solução. Veja que na nossa vida enquanto igreja é necessário que de tempos em tempos nós nos acheguemos a algum irmão ou irmã e digamos: meu irmão, precisa ser feito um tratamento em relação às suas atitudes, e esse tratamento chama-se disciplina bíblica. Disciplina é um ato de amor de Deus para conosco, porque a palavra diz que Ele nos trata como filhos, e qual pai que não disciplina ao seu filho a quem quer bem? Sendo assim,
quando nós precisamos entrar em disciplina com alguém, essa disciplina não pode ser carregada de um julgamento sem medida, desproporcional, sem amor, que não aponta a solução do caso. Nós temos inúmeras pessoas que talvez tenham errado 3, 4, 5, 10 vezes, e ainda assim buscam estar dentro da igreja. Talvez seja o momento em que nós precisamos olhar o que elas estão fazendo e dizer: Senhor, nos motiva e nos orienta a dar as palavras corretas, as palavras mais sábias, para que esse irmão comece a acertar. Não é o julgar pelo julgar, não é o julgar pelo meu coração que diz: se errou, cai fora. Não é o julgar pelo meu critério que diz: errou 2 vezes, nunca mais apareça aqui. Mas é o julgar de dizer: eu sei que analisando a questão está errado, mas onde está o acerto? Onde está a possibilidade de voltar a ser bênção? Eu tenho certeza que aquele que é filho de Deus passa por inúmeras dificuldades, por inúmeras aflições, e no caminho que nós trilhamos, nós podemos sim tropeçar, mas a nação de Deus, uma graça enorme, e Ele aqui diz que quando nós somos submissos ao Senhor, Ele nos dá uma graça maior, e essa graça maior vai fazer com que nós, mesmo tropeçando, busquemos acertar. Nós não vamos acertar sozinhos, nós precisamos uns dos outros. É por isso que aqui não é lícito que nós julguemos o outro por aquilo que nós também fazemos, porque nós precisamos do outro para nos ajudar a acertar, a corrigir o erro. Então aquele outro que vai nos ajudar não pode ter o mesmo pecado. Eu preciso de um irmão que tenha mais força que eu para resistir a determinadas tentações, então ele não pode estar pecando nas mesmas coisas. Se ele estiver pecando nas mesmas coisas, ele não só não poderá me ajudar, como também não poderá me julgar na mesma medida. É isso que diz o texto. Quando nós vemos aqui, aquele que julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei, mas não é qualquer um, é aquele que faz as mesmas coisas. Nas palavras do mundo, que moral você tem para falar de mim se você faz a mesma coisa? É isso. Como você pode falar de mim se você pratica as mesmas coisas? Se você então não tem a mesma capacidade, se você não tem a capacidade de deixar de fazer isso, e mesmo assim você critica seu irmão, chegou o momento de você orar ao Senhor, pedindo misericórdia, pedindo mais graça, para que você agora venha a não fazer mais essas coisas, não somente para que você se conserte, mas para que você ajude o seu irmão que faz as mesmas coisas. Deixar de julgar com crítica, deixar de julgar sem amor, para agora auxiliar no conserto do corpo de Cristo. Só há um legislador, ou seja, só há um que tem o poder de criar as leis, só um que tem o poder e a autoridade de criar as regras. Todos os anos pares, nós votamos para eleger os nossos representantes, e aqueles que são deputados e senadores, e os vereadores no âmbito municipal, são aqueles que criam as leis e as aprovam ou não. Eles são chamados do legislativo, são legisladores. E a palavra de Deus mostra que, não falando da lei humana, mas falando da lei divina, só há um que pode ser legislador, e ele não precisa de eleição para ser escolhido como representante máximo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Só Ele pode dizer o que devemos ou o que não devemos fazer. Só Ele pode dizer o que está certo e o que está errado na nossa conduta espiritual, porque nós mesmos não percebemos quando, por muitas vezes, nós fazemos coisas contra o Senhor, falamos coisas contra o Senhor e não tomamos
a dimensão do que as nossas palavras significam. O único que deve fazer qualquer lei para a nossa vida é o Senhor. Aquilo que você acha que está certo, segundo a sua própria visão, não deve servir de regra para os outros. O que eu falo não é lei, o que a palavra fala é lei. O único que é capaz de julgar com equidade, com retidão, aquele que é capaz de salvar, aquele que pode destruir, é o Senhor dos Exércitos. Quem somos nós para julgar o nosso próximo, se tantas vezes nós cometemos o mesmo erro dele? É isso que diz aqui o final do versículo número 12. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Se muitas vezes eu faço a mesma coisa, quem sou eu para criar regras que me permitam me colocar superior a alguém e agir como se eu fosse Deus? Por isso a necessidade de sermos submissos ao Senhor e entregar todas as questões a Ele. A submissão vai fazer com que nós entendamos: somente irá aplicar a lei o justo juiz. Somente irá aplicar as sentenças que são necessárias aquele que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Deixemos o justo juiz aplicar essas sentenças e estejamos sempre submissos à sua autoridade. Nós seremos alvos da sua bênção, seremos libertos do pecado, seremos livres de todo o mal quando chegarmos diante do Senhor, procurando essa graça maior, não com soberba, mas com toda a humildade, com toda a submissão. Crentes submissos ao Senhor não criam guerras nem contendas, como diz o versículo 1. Crentes submissos ao Senhor não cobiçam aquilo que não precisam, como diz o versículo número 2. Crentes submissos ao Senhor não pedem para esbanjar nos seus prazeres, como diz o versículo 3. Crentes submissos ao Senhor não compreendem a amizade do mundo como sendo benéfica, mas eles são amigos simplesmente de Deus. Crentes submissos ao Senhor se sujeitam a Deus, resistem ao diabo e veem ele fugir por todos os cantos possíveis e imagináveis. Queremos ter vida longa, queremos ter vida saudável, queremos ser abençoados por Deus. Sejamos então submissos a Ele. Esta é a palavra que Deus coloca em nosso coração nesta noite. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde em Cristo Jesus.